They said they wanted speed. They said they wanted power. Você vai gastar seu tempo fazendo um remap, um reflash, um chip num carro com motor 1.5 aspirado? Isso não vai dar em nada, cara. Quantas vezes as pessoas chegam pra gente e falam: não, essas coisas me falaram que nos motores pequenos igual o meu, aspirado não vai gerar nenhuma diferença. A gente está aqui para duas coisas. Para mostrar o que aconteceu com esse CIT automático, que é um motor 1.5 aspirado, e para falar um pouquinho da diferença também de adição de peças nesse carro, peças de performance. Nós somos a Heavy-Rap, você está no canal Heavy-Rap TV e aqui você encontra testes de carros Honda, modelos 2007 acima, onde disponibilizamos principalmente o reflash da K-Tuner, que é um reflash absoluto, e a gente vai ter que trazer esse assunto aqui nesse teste, e a gente disponibiliza também algumas peças de performance, como foi o caso da instalação aqui neste carro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pode se inscrever, a gente tem vídeos aí semanalmente. Chegando no final aí do vídeo, gostou? Dá o seu joinha, aí toca no sininho para quando a gente lançar um vídeo novo você ficar sabendo. E se você tem um carro da Honda específico, do modelo 2007 acima, vai na nossa playlist. Se você quiser achar nosso canal com facilidade, Heavy-Rap TV, vai aparecer o nosso canal. Você vai lá e busca playlist, você vai ver HR-V, Acordes, você vai ver vários modelos de Civic, você vai ver todos os carros que a gente atende. Quer saber se o seu pode ser atendido aí na garagem da sua casa, já que a gente é a única empresa que trabalha exclusivamente com Honda e traz aí a solução eletrônica para 90% dessa linha a partir de 2007. Basta nos escrever, manda um e-mail, WhatsApp, liga para a gente e vamos bater um papo. Pessoal, a gente está aí com um teste de V-Box. Na verdade são 3 testes. CIT original, 100% original. V-Box, se você gastar um tempo para pesquisar aí no Google, é um aparelho de GPS de altíssima definição, podemos chamar assim. É um aparelho que trabalha com 20 Hz. Hertz é aí a medida que você troca informação durante um segundo. Os GPS normais, eles fazem aí uma troca por segundo. Um GPS desse, de alta resolução, ele faz 20 trocas de posicionamento por segundo. Então ele é muito, muito perfeito quando se trata de trazer realidade de mudança de desempenho. Já tivemos, falo isso de vez em quando em outros vídeos, já tivemos oportunidade de levar, pessoal, o V-Box para a pista oficial. Colocamos em vários carros, carro de arrancada, colocamos na época numa RS6 ou RS4 lá, com 650 cavalos, tração integral, em tudo ele marcou perfeitamente. Mas vamos lá, esse carrinho conta com o reflash da K-Tuner, o nosso sistema de filtro da Heavy-Rap e chame como quiser, Cat Delete, Downpipe, o nome que eu não consigo chamar é coletor, porque ele na verdade não coleta nada. Nos carros com o cabeçote onde tem 4 saídas, você está coletando e trazendo para uma. No caso desse carro aqui, do Civic 1.8, é uma saída só no cabeçote, a gente chama de downpipe, cano para baixo. Na verdade, é o que é. Se você queira chamar de catless, do jeito que você quiser chamar, é isso que a gente vai mostrar. Temos um vídeo aqui mostrando como é feito o nosso sistema aí, as coisas que a gente se preocupou, que a gente focou para fazer o nosso downpipe, o nosso sistema de filtro. E depois você vai ver, o downpipe já estava instalado, você vai ver a gente instalando então o sistema de filtro nesse CIT. Vamos lá, acompanha aí. Então, pessoal, nós estamos aqui com as duas peças que terminam de formar o estágio 3 no FIT ou no CIT. O estágio 1 e de maior importância, sem dúvida, o que gera uma grande mudança na sua forma de interagir com o carro, tanto de baixa, de intermediária, de alta, é o reflash da K-Tuner. No entanto, eu quero mostrar as peças aqui de fabricação da própria Heavy-Rap, que é chame como quiser, downpipe, coletor, catless, chame da forma que quiser. A gente produziu uma cabeça que vai ao cabeçote, parte de exaustão fundida, ok? Todo o fluxo aqui muito bem pensado
para evitar qualquer turbulência. A peça é toda feita em inox, de fabricação nossa. O que você pode esperar com o uso dessa peça? Você pode esperar mais liberação de gases no escapamento do carro e uma melhora consequente de intermediária para alta. A gente também, dentro do estágio 3, oferece para você o nosso sistema de cold air intake. Pessoal, é curto assim, mas é um cold air intake. Cold air intake não tem nada a ver com ser longo ou ser curto, e sim aonde é feita a captação de ar. E no caso do Fit, a captação de ar foi calculada para exatamente aonde o capô libera o ar aí da atmosfera, o ar externo, para o sistema de filtro. Lembrando que o nosso sistema de filtro tem o cálculo de fluxo do housing, aonde fica o MAF, para que se você quiser instalar esse sistema de filtro no seu carro original, isso também pode ser feito. Ele vem com todo o hardware para a instalação, tudo que é necessário. Lembrando que o filtro que usamos no nosso sistema é o Cayenne. O que a gente fez então? Obviamente, antes de instalar, a gente levou o carro para poder tirar as linhas de base através do V-Box. Aceleramos o carro original, paramos o carro, nos dedicamos em subir a calibração e calibrar o carro no estágio 1, que é somente a calibração com a K-Tuner. Depois trouxemos o carro e instalamos então, você viu aí instalando o filtro, instalamos o filtro e o downpipe para poder então voltar lá e fazer uma outra marcação, todas elas filmadas. Foi uma correria porque o dono do carro é do Rio de Janeiro, ele trouxe o carro, ele veio com o carro para cá e gastou o dia aí com a gente terminou já escurecendo e na verdade os últimos testes, pessoal, a gente não colocou, achava que não devia botar um teste com tudo escuro e outro teste claro, a gente até conseguiu melhorar o tempo aí do carro no estágio 3, mas o que a gente colocou foi o último teste feito ainda na luz do dia. Você vai notar que a diferença é muito grande já entre um carro desse original e um estágio 3 com adição de poucas peças. Rapaz, eu não sei se eu falo. Guilherme, eu falo pro pessoal? O quê? Rapaz, eu vou soltar um negócio aqui, me deu vontade de contar aqui no meio do vídeo. A galera tá rolando, o Guilherme não está sabendo. Lá vem. Rapaz, eu vou falar. Galera, em primeira mão, nós estamos, depois de uma conversa, porque a gente depende da K-Tuner para isso, a gente está em pleno desenvolvimento de um kit de turbo para o seu Honda Fit ou Honda City, modelos 2009 a 2014. Você não esperava que eu ia falar, né, Guilherme? Agora já foi. Pensei que você ia soltar isso agora, não. Pois é, a gente está em produção. Tá? E você, dono aí desses carros, seja 1.4, que na verdade é 1.3, né? Seja 1.5, manual ou automático, você vai ter ainda este ano, a gente está terminando a produção, a gente vai iniciar os testes, a gente não entrega nada sem testar exaustivamente, vai entregar para você um carrinho desse com turbo. Se você está vendo esse carro fazer o que você vai ver, e é por isso que eu senti vontade de falar, imagine um carrinho desse andando com 0,5, 0,6. Mas vamos lá, estou soltando agora então 3 vídeos de uma vez, para você ter um parâmetro bem bacana. O carro original acelerando até 160 de GPS, depois você vai ter o carro no estágio 1 acelerando até 160, depois você vai ver o estágio 3 acelerando também até, o estágio 3 foi até 170, mas o que vale para a gente comparar é até 160. Depois que a gente voltar, eu vou abrir aqui, na nossa tela da Heavy, eu vou abrir a comparação dos números e vou te explicar por que é tão impressionante o ganho em altas velocidades. Na verdade, você vai ver aí como o carro original, depois de uma certa velocidade, ele fica extremamente lento. É um carro também, galera, antes de você ver aí, para você não dizer, girou mais, girou menos. Sim, a gente gira mais por 2 motivos quando o carro recebe o remapeamento. Primeiro que o limite desse carro é 6.600, marcado na ECU. Não adianta esticar mais do que isso.
Carro ali com o sistema de escape original, com a calibração principalmente de combustível da forma que vem, não adianta. Então no estágio 1 a gente já libera 200 RPM, consegue usar muito bem esses 200 RPM. E no estágio 3 a gente libera mais 200, o carro vai para o corte a 7.000 e a gente pode aproveitar muito melhor as marchas, levar as marchas até um limite, principalmente na alta, ajuda demais. Estou falando muito, o endereço do pé é no porão. Vamos lá. Você viu aí a diferença entre original, estágio 1 e estágio 3? O estágio 3, então, tem aquele barulho muito mais que comunica, conversa com você, que te dá um ar de mais esportividade e, obviamente, dentro de um desempenho completamente diferente. E a gente quer mostrar nos números para você o que aconteceu nos 3 testes. A gente tem então, pessoal, deixa eu passar para o lado de cá, para controlar aqui as telas. A gente tem então um carro aí original fazendo 12,06. Eu, para ser sincero, considero um bom tempo, pessoal, de 0 a 100, um carro que não tem nenhuma pretensão de nenhum tipo. A fábrica dele, inclusive, é um pouco mais alta que isso, né? Sim, e o carro virou muito bem. A gente está aqui a nível do mar, isso ajuda muito o carro aspirado. Ele virou aí em 12,06. E a gente vai vendo aqui, na hora da comparação, que a partir aqui de 140, 150 que a coisa começa a ficar ruim para o lado do carro original, tá? A quantidade de combustível que é dada aqui, o carro já começa a ficar extremamente gordo e quando ele começa a pegar alta e tendo que trocar marchas antes, entra numa marcha muito mais longa, a Honda, a gente costuma dizer sobre a Honda nos câmbios automáticos dele, fazem coisas que para desempenho são terríveis, são péssimas. Esse carro dá, aí quando a gente estendeu um pouquinho, chegou a dar 150 e poucos quilômetros por hora de terceira de GPS. Pessoal, num motor tão pequeno, isso de fato prejudica demais o desempenho. Quase quando você 170, né? Sim, de terceira no painel. Quando você troca para outra marcha, isso cai demais e te leva lá para uma outra potência que não tem nada a ver com a potência
final máxima do carro. Outra coisa importante falar para você, muito importante, nos carros mais antigos, pessoal, quando você pega 10 carros desses originais, você passa aqui no mesmo local, com o mesmo vento, com o mesmo peso, você vai ter números diferentes. Os carros se expressam nesses carros mais antigos, seja por manutenção, seja por característica da ECU, eles expressam desempenho de forma muito diferente. Todos eles, se estiverem com manutenção em dia, vão alcançar o mesmo resultado no mesmo ambiente de teste depois do remap, ok? Mas vamos lá. Então, eu quero pegar aqui dois números basicamente, para a gente não ficar passeando demais entre eles. 0 a 100 do carro original, 12,06. 100 a 160, 32,3. Então vamos botar aqui 12 e aqui vamos jogar como 32. Beleza? Vamos para o estágio 1? Estágio 1, já ganhamos 1 segundo aqui no 0 a 100. Considero um ganho excepcional de 0 a 100. Pouco tempo para poder expressar um ganho de potência. Você, se comparar aí um carro, de repente 1.8 com um carro 2.0, você vai ver que não tem muito ganho não, de 0 a 100. Aqui só tem o refresh da K-Tuner. O que acontece de impressionante é isso aqui. Vamos voltar lá? Esse carro com estágio 1, 21 segundos, você lembra? 32 segundos no carro original. Por quê, pessoal? Você não consegue esticar muito, estender muito RPM, do carro de terceira para quarta com o carro original. Ele engorda demais, ele oferece muito combustível, o carro amarra e ele não consegue girar bem lá em cima. O que você tem que fazer? Está perdendo desempenho, troca para a quarta. A quarta, 6.600, você vai trocar ali a 6.500, cai lá para trás, uma marcha muito longa, um motor fraco e você perde muito desempenho nesse carro. Quanto mais alta você for dando nele, quando comparado ao carro aí com o estágio 1. Vamos saber se as peças de fato mudam então o desempenho do carro? Estou falando isso por causa do estágio 3. Qual a diferença? A adição do nosso sistema de filtro e o nosso downpipe. O que esperar então somente da troca dessas peças? Vamos ver? Aí pessoal, já temos mais quase 1 segundo de queda novamente numa marcação onde praticamente não se há tempo de mexer muito aí nos parâmetros aí de tempo. E nós temos também um carro que conseguiu baixar bem o 100 a 160. Fazendo agora em 18 segundos, conferindo então, 100 a 160, 21,7, 100 a 160 no estágio 3, 18,6. Nós temos aí 3 segundos, um pouquinho mais de 3 segundos, de novo de diferença só por causa da adição das peças. Lembrando que, obviamente, quanto mais rápido o carro é, você vai aumentando a dificuldade. Para poder ganhar outros 3 segundos aqui, você teria que instalar muita coisa no seu carro. Muita coisa mesmo, porque a proporção já fica muito mais difícil de ser atingida. Quero passar agora para outros parâmetros também, que não são relacionados aí com o tempo de uma velocidade até outra. Vamos lá. A gente tem o carro original aqui, numa medição aqui de 200 metros, 11,58 passou a 98 km por hora. É melhor olhar os três aqui. Então 11,62 aqui, meia milha, porque aqui marca um pouquinho mais, está tratando de milha aqui, de 1/8 de milha, perdão, um pouquinho mais de metragem. Então 11,62, lá que eu falei, ó, 11,58. É quase nada, pessoal, mas é 1 metro a mais. Aqui 201 metros, lá 200 metros. Vamos tratar aqui então. 201 metros. Isso mostra a perfeição do V-Box. É verdade, Guilherme. Você vê aqui, ó, por causa de 1 metro, pessoal, já mudou. Nós ganhamos aqui 0,2 km e ganhamos aqui, ó, um pouquinho aqui em cima, relacionado embaixo. Mas vamos lá. 1/8 de milha, 201 metros. 11,62, 98,4. Vamos tratar só desse primeiro, para a gente não se confundir. 11,62, 98,4. 11,42, 101,6. Só com o refresh, pessoal. Vamos agora passar para o estágio 3 para ver o que as peças fazem? 11,12 a 103,8. É um ganho sólido de performance. Não há como, a partir desses parâmetros, a gente dizer, ó, não há mudança, ou uma hora pode haver, outra hora não. É tão sólido que é impossível que se instale o refresh e depois as peças
e não se sinta uma diferença no seu carro de desempenho. Vamos lá então, agora fazendo de trás para frente aí. 1/4 de milha, estágio 3, 17,29 a 130,2. 17,73 a 126,8. Você vê que como começa a pegar alta, as peças também influenciam bastante aí na parte de desempenho do carro, na alta. 18,1 a 122. Nós temos então 8 quilômetros de diferença em 402 metros do carro original para o carro estágio 3. Voltando para frente de novo, 800 metros, um pouquinho mais de 800 metros. 148, 28 segundos. 148,4, 28 segundos. 27 segundos, 154. Ganhamos aí então 6 km por hora nos 800 metros. Vamos passar então para o estágio 3? 27 segundos, quase 158 km por hora. Pessoal, o V-Box testado sempre nas mesmas condições, como fazemos, gera um parâmetro excepcional para saber o que esperar do seu carro. O dono saiu daqui extremamente satisfeito. Ao mostrar o carro para ele, andar com ele no carro, ele confessou, falou, ó, eu tinha total confiança e por isso saí do Rio de Janeiro e fui até a Revirap para fazer essa instalação com vocês. Mas eu confesso que eu não esperava, ao andar no carro, que a diferença fosse tão grande. Ele confessou que vendo vídeos, as informações são importantes, mas isso ainda não tem muito a ver com a sua diferença. Ao você sentar no seu carro, e ele falou, Alan, eu conheço o meu carro, eu ando no meu carro todo dia, e eu tinha, obviamente, uma expectativa. E ao andar, e é óbvio, pessoal, que expectativa é uma coisa que cada um lida com ela de uma forma. Eu estou falando do caso dele nesse carro. O caso dele nesse carro, o que ele disse pra gente foi que foi melhor do que ele esperava, voltou satisfeito para o Rio, ligou para a gente, falou, o carro na estrada foi impecável, tudo certinho. Então a gente espera para você, dono de Fit e City, modelos 2009 a 2014, que a gente tenha gerado uma série aqui de parâmetros para que você possa decidir como fazer no seu carro. Ou somente o reflash, um reflash aí em cima de um estágio. O que importa é que os números não deixam ninguém mentir. Está aí a diferença incrível entre o carro original e o carro com estágio 3. Lembrando ainda que a gente faz isso muitas vezes também dinamômetro, a gente procura mesclar dinamômetro com os testes de V-Box e a internet é muito intensa. Muitas vezes você põe o teste do V-Box, as pessoas, o V-Box não interessa, o que interessa é o dinamômetro. Aí você põe o teste do dinamômetro e as pessoas dizem, o dinamômetro não interessa, a vida real é no V-Box, é no drag. A gente procura, sempre que pode, gerar os dois parâmetros para vocês. Mas está aí, de repente o dono do carro vai ser um que vai entrar aqui embaixo e ele vai dizer nas palavras dele o que ele sentiu do carro dele. Obrigado mais uma vez, eu sei, um vídeo meio extenso, mas eu quero agradecer se você ficou aqui até o final com a gente para poder entender melhor o que acontece quando a gente toca a mão no seu Honda. Revirap e K-Tuner, Honda New Power.